Irmãos, eu os convido para abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 26, versículos 6 a 13. Mateus capítulo 26, versículos 6 a 13. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse: por que vocês criticam esta mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim, a fim de preparar o meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Senhor, te agradeço pela tua palavra, aquela que já foi lida, aquela que já foi falada, e mais essa, ó Pai. O Senhor é o Deus da palavra, o Senhor está aqui presente nela, e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu estou chamando esse texto de um reencontro com a graça de Deus, um reencontro com a graça de Deus. O que mais me fascina no Evangelho, irmãos, o que mais me toca a alma, é a graça de Deus que está inserida no Evangelho. As religiões são interessantes. As entidades dessas religiões, elas parecem que estão cobrando diariamente para os seus fiéis alguma coisa deles. E Deus não cobra nada de nós. Deus não exige nada de nós. O que Ele faz é entregar a nós algo que nós não merecemos. Ele entrega para nós a sua graça. Os seguidores dessas entidades, que parece que essas entidades estão iradas com eles, exigem muita coisa desses seus seguidores. Irmãos, nós não seguimos a Jesus por nenhuma obrigação. Nós seguimos a Jesus porque nós queremos, e nós estamos diante dele porque nós queremos, nós nos ajoelhamos diante dele porque nós queremos, e o diabo não aguenta isso. O diabo ele não consegue perceber o tanto que nós entendemos a graça de Deus. Ele não consegue entender, ele não consegue perceber a grandeza que a graça causou na nossa vida. Onde o pecado se instalou, se tornou abundante. Diz a palavra de Deus que a graça, ela superabundou. Irmãos, não existe nenhum pecado que a graça não possa superar. Não existe. Nenhum homem, por mais pecador que seja nesse mundo, vai deixar de experimentar isso que tem no Evangelho, que chama-se graça. Se viver, irmãos, é algo tão maravilhoso, a Bíblia diz que a graça é melhor do que a vida. Nós aqui, nesse lugar, estamos experimentando algo que é melhor do que viver. Irmãos, se eu vivo, acho tão bom isso, eu acho ótimo viver, eu acho maravilhoso Deus nos dar a vida, isso é fantástico. Mas, irmãos, quem experimenta a graça de Deus, experimenta algo melhor do que viver. A tua graça é melhor do que a vida, diz o salmista. Essa mulher, ela ungiu Jesus com um perfume de nardo puro. Ela chama-se Maria, ela está lá em Betânia, é irmã de Lázaro. Ela derrama sobre Jesus um perfume, irmãos, que valia 300 denários. Eu fui fazer essa conta. Sabe quanto dá 300 denários hoje? 75 mil reais.
Esse era o valor desse perfume. Essa mulher, irmãos, me ensina que eu tenho que ser cuidadoso em dar para o meu mestre o melhor da minha vida, o melhor do meu dinheiro, o melhor de tudo que eu tenho, porque foi Ele que me deu. E tem uma coisa, irmãos, que esse texto me fez pensar muito, é que eu decidi, diante de Deus, derramar graça na vida da minha esposa todos os dias. Eu me reencontro com essa graça todos os dias, irmãos, e eu derramo sobre ela essa graça, e ela faz o mesmo, ela derrama sobre mim. Eu pergunto para os irmãos, que relacionamento que não vai dar certo? Qual relacionamento, irmãos, que não vai dar certo? Quando todos os dias você derrama sobre a pessoa graça, e aquela pessoa derrama graça sobre você. Essa mulher aqui, irmãos, ela está agradecida por Jesus estar por perto, ela derrama sobre ele a graça que ela estava transbordando, e ela joga em Jesus aquilo que ela tinha. Na realidade, irmãos, é aquilo que ela recebeu dele, e ela joga, ela derrama em Jesus a graça que ele, em gratidão a ele. O que eu aprendo, irmãos, nesse reencontro com a graça de Deus? Primeiro, que eu estou diante dele, é a graça de Deus, e eu estou cheio de sua graça para adorar. Irmãos, pense uma coisa: a adoração perpassa pela graça de Deus. Não existe adoração sem graça. Eu vou adorar o meu mestre porque eu estou cheio da graça. Maria, ela recebe, ela tem para oferecer. Eu encontrei a graça de Deus um dia, irmãos, quando eu tinha 6 anos de idade, sentado numa sarjeta da rua Afonso Pena, aqui em Jacutinga. Eu queria tanto, Pércio, saber quem foi a aluna de Peniel, que esteve na rua da minha casa no ano de 1966, 1967, eu não sei, e falou de Jesus para mim. E eu entendi o evangelho quando eu tinha 6 anos, irmão. Eu entendi a graça de Deus. O que um menino de 6 anos pode entender? Irmão, daquele dia em diante, invadiu meu coração essa graça. A minha vida mudou. Como eu gostaria de saber quem é, porque a gente tem isso, não tem? Os pais espirituais da gente que ensinaram o evangelho, puxa, levar a gente a Cristo. Eu não sei quem é essa pessoa, irmão. Vai saber. 6 anos, pô, vou saber. Vai ser tão bom esse dia. Que maravilha. Agora, irmãos, a gente precisa definir o que é graça. E eu ouvi um pastor uma vez contar assim, que ele precisava disciplinar os filhos, porque eles tinham sido muito peraltas naquele dia. Ele falou, mas eu preciso ensinar graça para esses meus filhos. E os filhos já estavam prontos, porque sabiam, sempre estavam levando umas palmadas que precisavam. E aí ele chamou os filhos e falou, filho, hoje eu vou ensinar uma coisa para vocês. Hoje vocês não vão apanhar. Hoje eu vou levar vocês, apesar de vocês terem feito o que vocês fizeram, eu vou levar vocês para tomar sorvete. Nós vamos na praia, nós vamos no mar, nós vamos passear. Irmão, sabe o que quer dizer graça? Graça quer dizer isso, irmãos, é tirar da gente, é Deus tirando da gente aquilo que a gente merece e dando para a gente aquilo que a gente não merece. Isso é graça. Eu acho que talvez essa seja a melhor definição sobre graça que eu aprendi na minha vida. É Deus tirando de mim aquilo que eu mereço e dando para mim aquilo que eu não mereço. Os filhos precisavam ganhar uma disciplina séria, mas não, sobre eles foi tirada a disciplina e foi dado para eles sorvete, um passeio. Isso é graça. Eu tenho me reencontrado com essa graça, irmãos. Eu merecia o total desprezo dos meus irmãos com quem eu convivo hoje, mas esses irmãos derramam sobre mim a graça de Deus. Eles me perdoam naquilo que eu erro.
eles me amam, eles derramam amor sobre mim. Por isso, irmãos, eu decidi me reencontrar com essa graça todo dia e derramar essa graça na vida da Nadir, da minha esposa. A graça, irmãos, é uma pessoa. A graça é Jesus. A graça de Deus foi o seu instrumento que Ele usou para punir os meus e os seus pecados. Em segundo lugar, o que é que eu aprendo nesse reencontro, irmãos? Que a graça de Deus causa indignação em pessoas que experimentaram da graça de Deus e ainda não compreenderam a sua dimensão. Neste caso aqui, nas atitudes dos discípulos, eles estavam dizendo que Jesus não merecia receber a gratidão de Maria, derramando com graça aquele perfume raro. Irmãos, os pobres mereciam receber uma gota daquele perfume, na concepção deles. Na concepção deles, os pobres ganhariam o perfume, ganhariam o prazer de sentir o perfume do bálsamo puro, o nardo puro. Mas ela derrama a sua gratidão por ter sido cheia da graça. Eles se contradizem em ter essa atitude, pois eles estão dizendo que os pobres mereciam ser regados, menos Jesus. Que coisa! Isso fere meu coração, isso me dói dentro de mim, porque ele merecia não só aquele perfume, mas muito mais. O que é que eu aprendo, irmãos, nesse reencontro? É que a graça não escolhe tempo para se manifestar, ela apenas requer a presença de Jesus. Aonde Jesus está, irmãos, a graça se manifesta. Não existe um momento da nossa vida que nós deveríamos agir sem a graça no nosso coração, com as pessoas, porque, irmão, Jesus está presente na nossa vida. Se Jesus está aqui, eu tenho graça suficiente para derramar no coração de todos vocês, e vocês no meu, e vocês entre vocês, e nós entre nós. Não tem um dia, e não tem uma hora específica, tem a presença de Jesus, e a hora e a presença de Jesus é toda hora. O homem mais manso da terra, irmãos, está aqui. Por isso, onde Jesus está, a graça se manifesta. A graça não se manifesta aonde o homem está, aonde o homem manifesta a sua vontade. A graça não se manifesta quando os pensamentos humanos prevalecem. A presença de Jesus está aqui, por isso que a sua graça também está. O que é que eu aprendo nesse encontro, irmãos? É que a graça que tocou a alma e o coração dessa mulher faz com que o seu coração haja com graça, para que agora ela toque com a graça de Deus outra pessoa. No caso aqui foi Jesus que recebeu a graça, mas no caso aqui somos nós, irmãos. Somos nós derramando essa graça uns nos outros. Agora a graça invadindo o seu coração transborda a graça do seu ser. Ela derrama daquilo que o seu coração e a sua alma estão cheios da graça de Deus. Ninguém que tem a graça de Deus fica com ela represada dentro de si. Toda graça, irmãos, precisa ser derramada. E eu digo, derrame a graça de Deus hoje na vida de alguém. Não espere para fazer isso depois. Talvez você não tenha oportunidade, talvez você não tenha tempo mais de derramar essa graça na vida de alguém. A graça de Deus é multiforme. O seu jeito de ser é manifestado de forma diferente em cada um. Você é diferente. Você tem a graça de Deus na sua vida, e a graça precisa de você para ela se manifestar. O que é que eu aprendo, irmãos, nesse reencontro? Que a graça reencontra uma mulher frágil e a faz meiga.
Essa é uma atitude meiga. Eu olho, vejo nessa mulher assim, uma meiguice incrível, profunda, por ela fazer isso, por ela derramar esse perfume em Jesus. Ela é meiga em fazer isso. Ela se torna meiga nessa atitude. Pessoas são meigas quando derramam graça, a graça de Deus sobre outras pessoas. Seu quebrantamento é visível. Já perceberam isso, irmãos? Quando alguém age com graça com você, aquela pessoa é especial, aquela pessoa é maravilhosa na sua vida. Ela não quer saber, irmãos, o valor do perfume. Ela está cheia da graça e por isso o que ela tem a faz meiga na doação. Foi Jesus, irmãos, mas agora somos nós. Nós podemos fazer isso entre nós, os nossos irmãos. Quem se reencontra com a graça, a bondade e a misericórdia são abundantes na vida, porque a bondade e a misericórdia são aliados da graça. Quem está agindo em graça está sendo bondoso, está sendo misericordioso, sempre é assim. E bondade e misericórdia são aliados da graça, e isso se reflete em meiguice no meio dos irmãos. O que eu aprendo, irmãos, nesse reencontro? Já estou no 6º lugar aqui. A graça não mede o valor de coisas. Graça não mede o valor de coisas. Você está doando muito, Maria. Essa é a palavra dos discípulos. É muito, é demais o que você está fazendo. Você está doando muito para Deus. A graça, irmãos, não quer saber quanto custa. A graça consegue dar valor a um abraço ou a milhões. A graça sabe dar valor às pequeninas coisas e às grandes coisas. A graça, ela enxerga o doador e não a doação. Deus enxerga você. Deus enxerga a graça que está em você. A graça não exige nada. Ela é totalmente espontânea. O que é o aprender desse encontro, irmãos? Que a graça é um bom exagero, mas ela é incontrolável. Você nunca conseguirá controlar a graça que está em você. Se você deixar que Deus use a sua vida na graça dele que está no seu coração, você não vai controlar isso, porque ela flui. A graça é sempre generosa, o seu tamanho é incalculável, ela atinge qualquer pessoa em qualquer lugar. A graça está em você, Jesus está em você, Jesus está em mim. O que é que eu aprendo nesse encontro, irmãos? Que a graça curva as pessoas aos pés de Jesus e aos pés dos irmãos. A graça de Jesus, irmãos, me leva aos seus pés, mas também me leva aos pés dos meus irmãos. Tem uma mensagem que o pastor Armando Sidaco, lá de Teresópolis, da Igreja Batista de Teresópolis, ele pregou recentemente, ele repetiu essa mensagem, já tinha ouvido essa mensagem, e ele repetiu essa mensagem lá, de púlpito da igreja dele, e ele fez o tema, o dia que Deus se ajoelhou. Foi quando Jesus se ajoelhou para lavar os pés dos discípulos. Você irá aos pés dos seus irmãos, porque essa graça já fez você se curvar aos pés de Jesus. Irmãos, a sequência de dobrarmos os nossos joelhos, de irmos até os pés dos nossos irmãos, é porque antes nós fomos aos pés de Jesus, e aí nós vamos aos pés dos nossos irmãos. O dia que Deus se ajoelhou, uma das frases de sua mensagem é essa: Jesus se ajoelhou para mostrar para os seus discípulos que quanto maior é o homem, mais ele se ajoelha, mais ele se curva. E quando ele se curva, irmãos, aos pés dos discípulos,
Ele está dizendo que ele tem interesse na intimidade deles. Irmãos, quem tem interesse de lavar um pé? Mas os pés eram tão importantes naquela época, irmãos, que eles precisavam lavá-los. Mas Jesus, irmãos, Ele se interessa por todos os nossos órgãos. Não é só os nossos pés, não. Agora mesmo nós estamos orando pelo pulmão do irmão, pela garganta, pelo olho. Nós estamos orando, porque Deus tem interesse, irmãos, em cada uma das partes dos nossos corpos. Ele se curva para mostrar isso, o quanto você tem valor, das minúcias. O seu cabelo, Ele preocupa. Ele se preocupa com um respirar do seu pulmão. E ele diz na mensagem assim, que eu acho muito interessante, que quando Jesus se curva, que a sua grandeza não o impedia dele ser servo e se ajoelha para lavar os pés deles. E que fazendo isso, ele estava dizendo que se importava com detalhes, mais íntimo que fosse deles. O que é, irmãos, que eu aprendo nesse reencontro? Que a graça, ela não controla o tanto que o doador vai doar. É espontânea e tem tanto, irmãos, que ultrapassa os limites que os homens podem colocar. Eu vejo assim, igrejas que fazem grandes movimentos financeiros, e quando a igreja atinge aqueles patamares desejados, irmãos, nada mais foi do que a graça de Deus. Pessoas foram tocadas pela graça de Deus. E teve um dia uma irmã me deu uma oferta assim, lá em Natal, e eu agradeci, e ela falou assim: eu só dei porque Deus tocou no meu coração. Ela falou: ninguém dá nada para ninguém se Deus não tocar no coração. Irmão, Deus tem que tocar na alma da gente, no coração da gente, para a gente poder tirar dinheiro do nosso bolso, para a gente dar para Ele, para a obra dele. Eu achei muito interessante ela dizer isso. Ninguém dá nada não, se Deus não tocar. Maria derrama 75 mil reais em perfume de nardo puro na cabeça, no corpo, nos pés de Jesus, porque a graça, irmãos, alcança qualquer pessoa nesse mundo. O que é que eu aprendo nesse reencontro? Que a graça não põe limites nas ações que são comuns no céu. Na verdade, o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que quando Deus quer abençoar, ninguém impede o céu de abençoar. Se Deus quer abençoar, irmãos, ninguém vai impedir que isso aconteça. Isso é comum para Deus. É comum para Deus agraciar você, agraciar a mim. Nós temos, irmãos, a mente de Cristo, porque a graça nos invadiu. Nós não estamos preocupados com ninguém que queira colocar em nós algum limite, porque a graça extrapola os limites da doação. Quando alguém vai doar algo que é extraordinariamente grande no nosso modo de pensar, porque na graça não tem tamanho. É R$1 ou é 1 milhão? A graça está ali. O que é que eu aprendo nesse reencontro, irmãos? Que a graça, ela cala os fazedores de contas. Gente que faz conta, irmãos, para tudo. Quanto gasta para isso, quanto gasta para aquilo. Não tem nada de errado fazer conta, temos que fazer conta. Mas quando você está fazendo conta errada, acho que eu vou ter que tomar água ainda. Quando a gente está fazendo conta errada, que não é a conta que Deus quer que a gente faça, então, irmãos, a graça faz os fazedores de conta parar de fazer conta. Os discípulos estão fazendo conta, quanto vale, quanto é, por quê e tal, mas a graça, irmãos, cala eles. A graça cala as pessoas que estão fazendo conta.
A graça não é dada em conta-gotas. As nossas contas, os nossos cálculos dizem o valor que nós necessitamos, mas a graça vai longe, vai além, ela atinge o impossível. O que é que eu aprendo nesse reencontro? Que a graça enxerga o presente, agora, e que ela é também um presente. A graça, ela é presente. A graça, irmãos, não é algo que eu vou viver amanhã. A graça é hoje. E ela é para ser vivida hoje com as pessoas. Não demore para agir com graça. Ela é presente hoje na sua vida. Esse tempo pode passar e você não ter mais oportunidades. Viva a graça de Deus hoje. O que é que eu aprendo nesse reencontro? Que a graça enxerga e antecipa o futuro. E tem uma frase que o Hernandes Dias Lopes diz, são frases dos grandes teólogos, né? Esses homens que estudam muito. Eu jamais ia conseguir ver isso, graças a Deus que ele viu, e hoje eu posso falar para os irmãos, eu cito ele. Hernandes Dias Lopes disse que após a morte de Jesus, não houve tempo de Jesus ser embalsamado. E ela faz isso, ela joga o perfume dele. Irmão, mas aqui tem uma coisa muito, muito impressionante. Você coloca perfume numa pessoa morta porque ela cheira mal. Então você quer o quê? Que a pessoa cheire bem, cheire gostoso. Mas a pessoa está morta e ela não está sentindo nenhum cheiro. E ela antecipa isso. Ela joga o perfume em Jesus para que ele sinta o perfume. Ele está vivo, ele não está morto. Ela faz isso em vida. Não espere pessoas morrerem para você derramar a graça de Deus sobre ela. Não tem mais jeito. A graça tem que ser derramada em pessoas vivas. Por isso Jesus disse que ela faria isso no seu sepultamento, antecipando o seu sepultamento. Os corpos das pessoas ficam assim ruins, feios, ruins. E o perfume vem com a fragrância para melhorar, mas Jesus não, ele sentiu o perfume. A graça, irmãos, é um bom perfume. Nós temos que derramar essa graça para que as pessoas sintam esse perfume. Mortos não sentem cheiro. A graça enxerga e antecipa o futuro, sim. Eu estou plantando hoje, irmãos, com a graça de Deus, um futuro diferente. Se Deus me permitir chegar lá no futuro, eu agir com graça hoje, lá no futuro, irmãos, vai ser mais fácil viver aquele futuro. A dificuldade daquele futuro vai ser mais fácil de enfrentar. Se Deus me der a oportunidade de chegar lá, se Deus me permitir chegar no meu futuro, Ele vai me abençoar lá, porque eu agi com graça hoje. O que é que eu aprendo nesse reencontro, irmãos? Que a graça me faz enxergar as pessoas que estão ao meu lado e que necessitam dela. E aqui, irmãos, eu faria uma lista enorme de nomes de pessoas. Eu diria, quem são essas pessoas que necessitam da graça? A minha esposa, o seu esposo, os seus filhos, os seus vizinhos, os seus irmãos em Cristo, o seu pastor, o seu empregado, o seu motorista. Ponha quem você quiser nessa lista. Todos precisam da graça de Deus. Todos precisam. O que é que eu aprendo nesse reencontro? Que a graça extrapola a expectativa humana. A nossa humanidade coloca regras, coloca tempo e soluções rápidas. A graça ultrapassa todas as linhas divisórias. Ela embeleza o ambiente. A graça quebra a dificuldade de relacionamentos. Surpreendentemente, irmãos, nós ficamos surpresos. Mais uma pessoa foi atingida pela graça de Deus. Mais uma pessoa entendeu a graça de Deus. O que é que eu aprendo nesse reencontro, irmãos? Esse é o meu último ponto. A graça marca para sempre uma pessoa.
Você não vai ser lembrado no futuro porque você é bonito, ou que você é um bom profissional, ou porque você não é bonito, ou porque você não é um bom profissional. Você vai ser lembrado no futuro se você agir com graça. Depois que Deus tocar o seu coração com a graça dele, você nunca mais será o mesmo. A sua história será contada como a história dessa mulher. Irmãos, essa mulher, mais uma vez, está sendo falada aqui hoje, porque ela agiu com graça. Ela agiu com graça. E porque você agiu com graça, você vai ser lembrado no futuro. O Evangelho é a graça de Deus para todos os que a experimentam. Todos os que o experimentam. O Evangelho é Jesus. Quem o tem nunca mais viverá sem a graça de Deus. Você o tem? Todo mundo aqui tem Jesus. Todos aqui têm. Não perca a oportunidade de se reencontrar com a graça de Deus. Reencontre com Jesus todos os dias. Viva para Ele, viva com Ele e derrame essa graça na vida de alguém. Obrigado, pastor. Deus se digne abençoar o nosso coração. Deus tem falado muito comigo, irmãos, ao ler as Escrituras. Impressionante como essas coisas vêm na minha mente, como vêm no meu coração, mas para a glória e honra do nome dele. Amém.